Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre Superman de 2025, dirigido por James Gunn, responsável por Guardiões da Galáxia, meu filme favorito da Marvel, pelo menos da Marvel MCU, né? Meu nome é João, hoje vamos falar sobre esse filme que muitos estão dizendo que é um filmaço. Eu gostei, tá? Achei bem divertido, achei bom, mas não achei que é essa cocada toda que estão pintando. Vou passar minha opinião aqui no vídeo. Antes você vai deixar seu gostei, inscrever-se no canal, sempre vídeos de quadrinhos, livros, ativar o sininho de notificações para não perder nada, compartilha com todos os seus amigos que também gostam, olha, do Superman, ele está escondido ali em cima, o maior super-herói de todos. Gente, eu vou dividir esse vídeo entre os pontos que eu gostei e os que eu não gostei, tá? Vai ser um vídeo com spoilers, porque eu não vou me conter enfim, o filme já lançou já tem umas semanas, então essa vai ser a minha análise, ok? Gente, começo falando que todos os atores que estão... Não, todos não, já comecei mal. Mas a maioria dos atores, e com certeza o elenco principal, top demais, gente. Muito bom. Os personagens carismáticos, os atores conseguem dar o tom certo para cada personagem com sua personalidade própria, mesmo aqueles que têm um pouco menos de participação, isso eu já vou falar mais para frente, mas todo mundo está muito bom. A começar pelo David Coran Sweat, né, como Superman. Eu nunca assisti nenhum outro filme com esse cara. Eu sei que ele fez Pearl, se não me engano, que é um filme bem conhecido, mas eu ainda não assisti. E ele faz um Superman puro. Ele faz aquele Superman que tem como princípio máximo a proteção à vida. Aquele Superman que ele é um símbolo de esperança, é um símbolo de humanidade, é um símbolo de gentileza, um símbolo de tudo que é bom, sabe? E aí fica inevitável a comparação com as versões anteriores do mesmo personagem. A mais recente no cinema foi a do Henry Cavill, né, dos filmes dirigidos pelo Zack Snyder, que eu não gosto nem um pouco, tá? Eu acho que não só são filmes chatos, são filmes ruins, mas como também é um personagem, um Superman que tem nada a ver com o Superman que eu cresci vendo, o Superman que eu conheci com os quadrinhos e principalmente com o filme de 78 e das animações, né? Eu assistia muitas animações de super-heróis quando era criança. Bem, aquele era um Superman que via... Eu não sei o que é que importava para aquele Superman, sinceramente. Eu sei qual é a visão do Zack Snyder. Zack Snyder, para ele, o Superman, ele é um deus entre os humanos. Ele é alguém que é um super-homem, nesse sentido, quase como da filosofia do Nietzsche, né? Eu tô falando aqui porque eu li pouco sobre isso. Eu não li, de fato, o livro Super-Homem do Nietzsche, mas é algo meio nesse sentido. É alguém que é superior, alguém que é invencível, alguém que está além da humanidade. Enquanto que aqui você vê um Superman que ele é tão humano quanto qualquer um. Isso é dito no filme, inclusive, isso é verbalizado. E ele é tão humano porque ele tem esses atributos, essas qualidades positivos na humanidade. E ele leva isso muito a sério, a ponto de ser, na sua pureza, um personagem até ingênuo, às vezes. Um personagem que, quando se depara com... quando ele se depara com desafios que são desafios não sobre força, não sobre poder, mas desafios morais, quando ele se encontra com questionamentos, às vezes até mesmo válidos, sobre essa moralidade, ele se irrita porque, na ingenuidade dele, aquilo que ele acredita é o correto, e de fato é, mas as coisas não são tão simples assim na vida real o tempo todo, tá? E eu já puxo esse gancho para falar da cena da Lois Lane, da entrevista da Lois Lane com o Superman. Uma cena que a gente já viu pouco dela em um teaser, e que é uma das melhores cenas do filme para mim, porque o que a Lois Lane traz são todos questionamentos válidos, são todos questionamentos que fazem sentido, que você para analisar e põe isso em xeque, você percebe que existe sim, por exemplo, a questão da intervenção, como é que o Superman ele se vê no direito de intervir em questões geopolíticas, como é que ele se vê no sentido de intervir na vida das pessoas,
E o argumento do próprio Superman é: mais pessoas iriam morrer, eu tenho que proteger essas pessoas. Então isso é muito interessante, tá? Não que a Lois Lane se põe contra o Superman no filme. Talvez eu tenha é, feito isso parecer desse jeito, mas não é. Simplesmente uma entrevista e que é uma cena muito boa. E a Rachel Brosnahan, também nunca assisti nenhum outro filme com ela. Talvez esse rosto dela me é conhecido, tá? Mas eu sinceramente eu pensei que fosse Dakota Johnson, tá? Ela é parecida com a Dakota Johnson, então, enfim, eu nunca tinha visto essa atriz também. E ela faz uma Lois Lane inteligentíssima, uma Lois Lane que é importante para o filme, para a trama, e é importante para o Clark, certo? E que ela tem esses questionamentos próprios, ela está num momento difícil da vida, enfim, é uma boa personagem também, como é um grande personagem o Lex Luthor do Nicholas Hoult, tá? Sem dúvidas nenhuma, a melhor versão do Lex Luthor que a gente viu nos cinemas. O Lex Luthor do Jesse Eisenberg, um lixo absoluto. O Lex Luthor do... Eu esqueci o nome daquele ator, ele é um ator bom, inclusive. Do Superman... Aquele Superman que teve em 2006, que é um bom filme, inclusive eu gosto daquele filme, mas deixou a desejar, não a atuação, mas o personagem mesmo, como é escrito do Lex Luthor. Tem o Lex Luthor do Gene Hackman, que é algo totalmente diferente de qualquer coisa, bem bonachão, bem... Enfim, é um personagem à parte que o Gene Hackman criou, tá? Que ele não é o Lex Luthor. E aqui você tem um Lex Luthor ameaçador, inteligentíssimo também, que está sempre um passo, dois, três, cinco passos à frente de todo mundo, e você crê em como ele é tão precavido assim. Você crê também nas motivações dele. Não são só motivações, enfim, de poder, não são só motivações de querer riqueza, e nem uma motivação de ser mal. Porque ele acredita que ele está certo. A motivação dele é de que a filosofia do Lex Luthor é que ele não suporta a existência de um ser que é superior ao ser humano. Então é isso. Ele vê o Superman como se ele fosse o Superman do Zack Snyder. Então até você consegue entender isso que o Lex Luthor traz. Não que as ações dele no filme sejam... você possa se identificar, ou enfim, ele tem uma razão, mas os meios dele são questionáveis. Não é isso, tá? Ele de fato é um personagem, ele é um vilão, ele é um grande vilão. É isso que eu quero trazer. Outra coisa que eu gostei bastante nesse filme e que me surpreendeu muito e muito positivamente foi o quanto que tem um esforço de colocar ficção científica nesse filme. Esse daí também pode ser considerado um filme de ficção científica, porque o tanto de conceitos que são trazidos, conceitos intergalácticos, de outras dimensões, de fluxos, enfim, gente, coisas assim, com nomes esquisitos e visuais muito interessantes, tá? Tem cenas nesse filme com Vortex. Gente, é bem legal. E não se engane, tem isso nas HQs do Super-Homem, tá? Você vê as HQs do Super-Homem que eu não li tanto, mas eu já vi que explora bastante ficção científica, vez ou outra, e eu gostei de ter visto isso no filme. Mas talvez o que eu tenha mais gostado no filme foi uma impressão que eu tive assistindo mesmo. Eu tive essa impressão, cara, isso parece um gibi. Parece um gibi porque ele não se leva tão a sério. É um filme que não se leva tão a sério, não no sentido de ser galhofa. Não, eu não acho que é. Não acho que é nesse sentido. É no sentido de que ele abraça esse gênero, o gênero dos super-heróis. Então, é um baita filme de super-herói por causa disso, tá? Por causa disso mesmo. Você tem até uma mudança na origem do Super-Homem que, assim, eu pensei que daria mais polêmica, tá? Essa mudança na origem dele. Não é um filme de origem, tá? Isso também é algo positivo. Não é um filme que se estende mostrando, enfim, Krypton lá, aí a nave cai no Kansas, né? E aí ele é criado na fazenda do Jonathan, da Martha Kent. Tem nada disso no filme. É um filme que se começa 3 anos depois do Superman ter se mostrado ao mundo, tá?
Então toda aquela questão dele sendo o Superboy, não tem, tá? É 3 anos depois dele já sendo Superman. Então, ele é um Superman que, tipo, eu pensei que fosse até mais jovem ele, mas não, ele tem, tipo, uns 30 e tantos anos. E nem parece, né? Acho que esse ator nem tem essa idade toda. Mas eu gostei disso também, porque foi uma mudança válida na origem da questão do Jor-El, né? Então, o Jor-El, ele manda o Clark, o Kal-El, né? Não só em questão de sobreviver porque Krypton vai explodir e pronto. E também tem a questão de que ele deve ser imperador da Terra. Ele deve ser é, ele deve se subjugar. Então vejam isso. Ele é superior aos seres humanos. Ele é criado para ser assim, mas por causa da criação de fato que o Clark teve, do caráter que ele construiu ao longo do tempo, ele se desvencilha disso. Então, isso eu achei muito interessante também. E essa questão de ter mudado a origem dele e tal, é algo que, inclusive, já tem em Smallville. Não sei se tem isso nas HQs, deve ter também. Mas eu lembro que em Smallville tem uma parte ali da série que o Clark ele descobre isso e aí é um grande baque para ele e tal. E isso é bem feito no filme também. Inclusive, é o. Poxa, como é o nome do ator do Kal-El? Ou do Jor-El? Poxa, esqueci o nome dele, mas é um baita ator também. Ele fez aquele filme com a Lady Gaga. Também estou esquecendo os nomes hoje. Tá, eu comentei sobre a relação dele com os pais, né? Do Clark com os pais dele. E essa grande mensagem do filme, né? De que você não é alguém. Ou melhor, você não é uma pessoa predeterminada, nem ninguém predetermina seu futuro, nem a pessoa que você é, além de você mesmo, além das escolhas que você faz todos os dias. E se você escolhe ser uma pessoa boa, se você tem isso como preocupação, esse esforço já te faz uma pessoa boa. Então, essa é uma mensagem muito positiva, uma mensagem, poxa, não poderia ter nada mais Superman que essa mensagem do filme, as cenas dele, que ele conversa com o Jonathan, as cenas dele lá na fazenda, são muito interessantes também, tá? Gostei. Passando aqui para a Gangue da Justiça, sim, minha gente. A Gangue da Justiça é formada pelo Lanterna Verde Guy Gardner, tá? Muito interessante ser o Guy Gardner e não ser o Hal Jordan. Pelo Mister Terrific, né? Que no português ficou Senhor Incrível. Não gostei dessa tradução, tá? Eu não sei como é nas HQs, eu nunca vi esse personagem antes, sinceramente. Mas, sei lá, se fosse o Senhor Terrível, tudo bem que Terrific tá mais próximo de, assim, algo incrível, belo, legal demais. Mas se fosse Senhor Terrível, pelo menos fazia sentido com o T, né, que ele tem no uniforme. E a Mulher Gavião, gostei muito de ter a Mulher Gavião porque eu gostava muito dela no desenho da Liga da Justiça. Então a Gangue da Justiça tá bem legal. Fato é, esse filme não é o filme que eu queria ver, tá? No sentido de que eu queria que fosse um filme do Superman. Porque eu já expressei isso aqui no canal, eu tô de saco cheio de filmes que, poxa, eles são mais um filme da DC que um filme. Então eu queria ver um filme Superman. Superman é o filme. É isso. É o filme que eu queria ver. Só o Superman. Aí tem o Lex Luthor, ele pode trazer uns vilões, tal, não sei o quê. Mas não ter outros super-heróis, não ter essa preocupação. Algo como é o The Batman. Que eu não falei aqui no canal, mas é um filme que eu gostei bastante quando eu vi. Depois eu fui pensando mais sobre o filme, não gostei tanto de outras coisas. É um filme que eu tenho que rever, tá? Para ter uma opinião mais concreta. Mas, por exemplo, o The Batman tem esse trunfo, porque nada importa além de Gotham, nada importa além. Porque, assim, eu não sei se o Batman do DCU ele vai ser o Batman Robert Pattinson, ou se vão criar outro Batman. Eu acho que seria melhor anexar logo o Robert Pattinson para esse filme. E deu, cara. Mas tem um contraste muito grande. Mas acho que esse contraste pode ser explorado bem também. É.
Mas assim, eu não queria que, por exemplo, tivesse outros super-heróis. E nesse filme é dito, né, que existem super-heróis há muito tempo nesse universo. Não é como se eles tivessem sido criados agora. Inclusive, eles são anteriores, bem anteriores ao Superman. E o Superman, ele é mais um que chega, né? Então, isso é interessante. Da forma que é feito no filme, eu até gostei, tá? Mas não é o que eu queria ver, tá? Mas nem sempre o que nós queremos é o ideal, né? É um filme simples, tá, minha gente? Filme simples, mas não simplório na sua trama. Uma trama bem simples mesmo. A palavra é essa. Tem vários. O Superman nesse filme, ele. Não, eu vou falar disso depois. É um filme simples, mas não simplório, nem infantilóide, nem nada, tá? Tem um subtexto nesse filme que é sobre guerra, sobre intervencionismo. Nesse caso, nesse sentido, é um filme bem atual, tá? Porque ele pega pautas que estão no imaginário coletivo hoje em dia e não que ele faça um paralelo exato. Eu acho errado quem disse que colocou um paralelo exato. Ah, a questão geopolítica lá que acontece, é país X, é nação X, da guerra que acontece hoje em dia. Ele pega um pouco de, enfim, inspiração nas questões que acontecem hoje na guerra, na faixa de Gaza e também na guerra da Rússia com a Ucrânia, mas também de outros conflitos que acontecem no mundo. E nesse sentido, ele se torna um filme mais rico, porque ele não é só um filme do Superman, mas ele é um filme que põe essa camada extra e põe isso na trama como algo importante e faz disso algo muito bom. E outra coisa, com essa questão geopolítica não sendo superior ao Superman, não sendo superior à figura do Superman, então não é algo que se sobrepõe, não é algo que tenta, sei lá, colocar uma agenda política, talvez alguém tenha preocupação com isso. Eu não vi isso nesse filme, tá? Como eu disse, é um filme que também é um filme engraçado, tá? Tem boas piadas, mas sem forçar. Algo que o James Gunn faz muito bem. Como eu disse, eu gosto bastante de Guardiões da Galáxia. É um filme bem menos engraçado que os Guardiões da Galáxia, tá? Mas ainda assim, o humor ele é bem colocado. Às vezes é um humor acidental, é um humor que não força a barra. Ok, agora eu vou falar sobre o que eu não gostei nesse filme, tá? Como vocês podem ver, teve muitas coisas que eu gostei, já tá com mais de 17 minutos de vídeo, e tem algumas coisas que eu não gostei que acho que foram cruciais para eu achar esse filme legal, mas não filmaço, tá? Primeiro é o Clarim Diário na trama. O núcleo do Clarim Diário, ele funciona muito bem para fazer umas piadas, tudo, para apresentar como é o Clark, o dia a dia do Clark e tudo mais, algo bem rápido. Só que aí, nossa, do meio pro final, esse núcleo do Clarim Diário, ele passa a ter uma importância gigante na trama, gente. Na resolução daquela questão lá no final que, poxa, velho, não precisava, acho que não foi bem feito. A própria resolução, né? Porque assim, você sabe que o Superman vai derrotar o Lex Luthor no final. Mas é uma derrota não só física, como moral também. Então, e não só moral naquele diálogo perfeito que tem entre o Lex e o Superman sobre as motivações de cada um, perfeito, mas também na questão do povo que estava contra que assim era a favor do Superman, gosta do Superman, aí depois daquela questão foi contra o Superman e agora o povo tem que voltar a gostar do Superman. Como é que faz isso? O jeito que é colocado, poxa, que resolução xoxa, tá? Que resolução, uma resolução acidental, não é uma resolução que faz sentido, poxa, que baita saída criativa, não, é o que, assim, você pensa, se aquela personagem, que é uma personagem bem ruim, não tivesse mandado aquelas fotos, ou não tivesse tirado aquelas fotos específicas, e tivesse acidentalmente mostrado os planos do Lex Luthor e enviado pro Jimmy Olsen. Gente, que porcaria, gente. Que resolução fraca, tá? Falar em fraco, muita gente tá dizendo que esse Superman é fraco, tá? Que ele apanha demais, que não tem nenhuma cena dele sendo, sei lá, se mostrando nem nada. Gente, eu acho que a questão não é essa, tá? Eu até coloquei aqui em não gostei, mas é mais para pôr um contraponto. Porque é o seguinte, o Superman, ele não é invencível nesse filme. Ele não é aquele... Ele não é o Superman do Snyder. O Superman do Snyder,
você tinha muito mais cenas dele resolvendo a parada num instante assim, com nenhum desafio sendo um grande desafio para ele, do que ele salvando pessoas, do que ele sendo esse símbolo de bondade. E aqui, muitas vezes, o Superman, muitas vezes, salvar as pessoas, como sendo a grande preocupação dele, acaba atrapalhando ele numa luta e tal. Então, nessas questões de que, poxa, o Superman tá apanhando demais, muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, é por um bom motivo no filme, tá? Eu não acho que isso fica estranho, fica esquisito, fica chato, não. Inclusive, eu acho bom isso realmente, porque é um Superman jovem, é um Superman que tá tendo ali, nesse filme, dá a entender que é a primeira grande grande, vamos dizer, grande batalha do Superman. É o primeiro grande desafio dele, que, poxa, ele fica numa situação de vida ou morte, ele tem que quebrar a cabeça, tudo mais. Mas assim, eu também acho que faltou ter uma, digamos que uma, faltou credibilidade pro Superman. Credibilidade no sentido de que, poxa, a gente sabe que ele é muito bom e agora ele tá tendo um grande desafio. Fica aquele texto lá, mas, poxa, se a primeira cena do filme fosse, sei lá, ele contra aquele Kaiju, que foi muito legal, pô, ele lutando contra o Kaiju. Só que aí, por exemplo, ele tem ajuda da Gangue da Justiça. Se for, as primeiras cenas fosse ele derrotando aquele Kaiju, aí, poxa, legal, não sei o quê. E aí vem a Gangue da Justiça, tem uma interação ou outra ali, mas fica a sensação de que o Superman é o cara. Só que aí ele leva aqueles baques e tal, e aí você fica tenso. Sabe, faltou pra mim ter uma grande demonstração de poder do Superman nesse filme, tá? Eu acho que precisava de uma só. Não precisava de muitas mais, porque eu gostei de fato de gostar de ver ele apanhando é complicado, mas gostei de ver ele tendo desafios. Gostei de ver que ele não é esse personagem que vai ser difícil de trabalhar porque nada se compara com ele. Pelo contrário, tá? Mas, enfim, ficou faltando isso na minha opinião. E aí, sim, essas questões do Superman ter ajuda no filme todo irritou com um personagem específico, o Krypto. Tá? O Krypto, poxa, é muito legal, fofinho, ele ajuda o Superman, ele é importante e tal, legal. Só que chega uma hora que, assim, eu tava contando os dedos. Caramba, já é a quinta vez que o Krypto salva o Superman, tipo, salva mesmo. Se não fosse o Krypto, o Superman ia morrer, meu irmão. Ia morrer se não fosse o Krypto naquele momento. E é a quinta vez já que isso acontece, então esse é um personagem que é colocado como um deus ex machina no filme. Infelizmente, e inclusive isso é feito à exaustão. Não gostei, tá? Não gostei, infelizmente. Também tem a questão de que o Superman ele não tenta salvar o Bizarro no final do filme. Porque, enfim, o que dá a entender é que o Superman, poxa, ele faz aquela solução e mata o Bizarro mesmo, meu irmão. Deixa ele cair no buraco negro e é isso. Tudo fica feliz e tal. E não tem nem. Se fosse. Ah, tem essa solução. E aí depois você tem uma cena do Super refletindo. Enfim, sentido se ele deveria ter feito outra coisa ou não. Acho que seria até melhor assim. Mas porque você tem até ao longo de todo o filme o Superman, ele salvando pessoas, não só fisicamente, novamente, mas salvando pessoas, por exemplo, de quando ele faz aquele enfrentamento no estádio contra a. Poxa, não é. Esqueci o nome daquela vilã. Mas ele fala: olha, não é tarde demais. O Luthor está usando vocês e tal. Ou seja, a gente vê ele tentando salvar os supervilões. Nossa, isso não tem nada mais Superman que isso. Nesse sentido, o filme acerta demais. Mas, enfim, pra mim ficou estranho essa resolução aí contra o personagem final, que ele enfrenta o Bizarro e tudo mais. E tem também a questão de que são personagens demais nesse filme, muitos personagens mesmo. E às vezes um acaba tendo. Capengando, né? Um acaba tendo menos atenção que o outro e fica. E outra coisa, o filme também tenta colocar muita importância para todos os personagens.
E não dá certo. Infelizmente não dá certo. Então é um filme bom, não é um filmaço, mas é um filme que vale a pena você assistir no cinema. É um filme que, assim, eu muitas vezes eu me vi sorrindo assistindo o filme, porque ele é um filme muito divertido. É um filme good vibes, assim, é um filme bem legal de você assistir, tá? Então, é isso, minha gente. Vão assistir Superman no cinema. É legal. Deixa o seu gostei. Inscreve-se. Deixa o seu comentário. Se você gostou do filme, se odiou o filme. Comenta aí. E até a próxima. Tchau.